Demorei para perceber que não era o trabalho que me matava. Era eu mesma ao fingir que estava tudo bem enquanto a minha alma pedia socorro. Antes de atender mulheres, eu fui uma delas. Antes de falar sobre coragem, eu precisei rasgar o silêncio da minha covardia. Trabalhei por anos em ambientes que exigiam exatamente o contrário daquilo que eu acreditava. Me adaptei tanto que eu quase deixei de existir. E esse vídeo é sobre o que eu vivi antes de voltar para mim. Eu fingia bem, disfarçava com competência, carregava um sorriso treinado no rosto, batia o ponto no horário, fazia o que exigiam de mim, entregava mais do que esperavam e mesmo quando a exaustão me devorava por dentro, eu mantinha a pose. Não estava tudo certo. Eu sabia que não estava. Não foi da noite para o dia que tudo aconteceu. Foi aos poucos, em fatias de prestações muito silenciosas. Doses de silêncio, doses de engolir sapos, doses de calar quando na realidade eu queria gritar, doses de adiar os meus sonhos mais sinceros, doses de aceitar aquilo que mais me feria só por conta da estabilidade profissional. Só que o verdadeiro nome não era estabilidade profissional, era autoabandono, autoanulação. Eu me anulava todos os dias em nome de um contra-cheque. E o mais cruel de tudo isso é que eu chamava essa anulação de gratidão. Mas não era gratidão, era medo. Medo de perder o que nunca foi meu. Medo de decepcionar aquilo que esperavam de mim. Medo de não conseguir desempenhar o papel que haviam me dado. Medo de parecer ingrata, fraca e principalmente de parecer instável e completamente maluca. Medo de não ter para onde correr se eu dissesse não. Por trás de todos esses medos existia um medo ainda maior. O medo de tomar uma decisão, o medo de me escolher. E me escolher significava bancar tudo aquilo que eu queria até as últimas consequências. E bancar a minha verdade significava decepcionar as pessoas ao meu redor. Decepcionar as expectativas que os outros colocaram em cima de mim. Decepcionar quem me chamava de guerreira, de forte. Mas eu não era guerreira, eu era anulada por dentro. Aqui eu preciso te dizer uma verdade, sem esconder ou amenizar os fatos. Eu não estava apenas adoecendo, eu fazia parte de um sistema que adoecia as pessoas. Eu executava ordens que impediam pausas básicas, cobrava aquilo que mandavam cobrar, seguia regras que violavam completamente os meus valores e aquilo que eu acreditava. E eu obedecia mesmo quando algo dentro de mim revirava. Mesmo quando tudo gritava que aquilo estava errado. Mas eu continuei, e continuei porque eu achava que precisava. Porque eu tinha medo de perder tudo se eu dissesse não. Se eu me colocasse, se eu me posicionasse. Porque naquele momento eu ainda não tinha encontrado a coragem para me escolher. A ficha caiu no dia em que eu desabei. Desabei num choro compulsivo. Numa dor, parecia que cortava tudo por dentro. Eu tive muita vergonha. Vergonha de mim, de me olhar no espelho e perceber o quanto eu tinha me traído. Mas ali, naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu pedi demissão. E mais do que isso, pedi perdão a mim mesma, pela negligência, pela covardia, principalmente por não ter escutado o meu corpo, a minha alma e a minha verdade. Aquele rompimento não foi só com a empresa, foi com o ciclo da submissão emocional. Foi com a crença silenciosa de que eu precisava me destruir dia após dia para receber dinheiro, respeito e amor. Eu rompi com o ciclo de ficar esperando um milagre ou que algo externo acontecesse que fosse me salvar daquela situação. Foi ali que eu aprendi. Ninguém salva ninguém. Ou a gente se escolhe ou continua morrendo aos poucos. Depois daquele dia, nada foi fácil, mas tudo foi mais verdadeiro, mais inteiro. Eu me recolhi para me reconstruir. Quando eu voltei diferente. Voltei inteira, imperfeita, mas eu era eu mesma. Hoje, quando eu atendo mulheres que se colocam em último lugar, eu reconheço o olhar delas. Porque aquele é o olhar que um dia já foi meu também. Eu sei o que é engolir a dor para manter a pose. Por isso eu afirmo com toda certeza, a segurança que silencia a alma é uma forma de prisão. Prisão com crachá, ainda assim, é uma prisão também. É possível viver em paz com o trabalho, com o corpo, com o dinheiro, com o coração, com a alma. Mas isso exige coragem. Coragem para sair do script. Coragem para desagradar. Coragem para escolher a si mesma. Coragem para assumir aquilo que nem sempre é tão estável assim. Na realidade, às vezes a estabilidade, ela não é um prêmio. Ela pode ser um castigo disfarçado, que muitas vezes a gente aceita por medo de viver algo verdadeiro. Esse foi o meu rompimento e pode ser o seu também.